levar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre. Vamos perceber a presença dos Espíritos amigos aqui presentes. Não como se estivéssemos aqui apenas para receber, mas como quem busca de verdade, quem está procurando elevar-se. Pois já entendemos que a responsabilidade sobre nossas vidas, sobre nosso aprendizado, é inteiramente nossa. Jesus, que a tua luz encontre ressonância em nossos corações e que antes de pedir somente, possamos nos esforçar para estarmos à altura dos teus ensinamentos, pois que se chegaram até nós é porque as leis da vida o permitiram e já se entende que somos capazes de compreendê-los. Possamos então viver a proposta de Jesus para sentir a presença dele em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esta singela oportunidade e que possamos estar vibrando junto contigo. Que assim seja. Emmanuel vai falar nessa lição para nós de algo que não é difícil da gente entender. Todos nós já temos conhecimento, já assistimos, já refletimos sobre isso, com certeza. Mas ainda assim, tem sempre algo que a gente pode captar, né, diferente. Ele vai falar que entre o berço, nosso renascimento, e o túmulo, nosso retorno à pátria espiritual, as coisas transitam, se modificam e tudo passa, né? E mesmo que a gente não fosse espírita, isso é uma verdade universal e nós aprenderíamos isso pelo simples fato de viver e amadurecermos. A gente vai percebendo, as coisas passam, as coisas mudam, as coisas se modificam. Quando eu era jovenzinho, eu não sei exatamente que idade, mas deve ser algo em torno de 15 anos, alguma coisa assim. Meus pais sempre tiveram livros em casa, né? Então, tinham livros espíritas e tinha alguns livros, vamos dizer assim, não espíritas também, que eles leram, que traziam da história de vida deles, que por algum motivo tinha lá em casa. E eu me lembro um dia que eu peguei um livro da minha mãe, que eu não sei qual é, não me lembro qual é, mas eu me lembro, tem um flash de que ele estava encapado. Minha mãe gostava de encapar os livros, e antigamente se encapava os livros com aqueles papéis de presente, sabe? Aquelas coisas assim, né? E já estava amarelado, já. Um dos livros que ela tinha, que eu fui ler depois de muito tempo, e na faculdade já, não o livro dela, mas li de um outro amigo, mas era o mesmo livro, era o livro Siddhartha. Minha mãe falava que gostava muito desse livro e tudo mais. Eu cheguei a ler esse daí. Eu não lembro se era esse ou se era algum dos outros livros dela, mas eu abri assim e alguém escreveu na contracapa alguma mensagem para ela assim: tudo passa, tudo muda, mas de tudo fica a experiência. E eu tinha esses 15 anos e eu não tinha maturidade na época. Eu entendi, achei interessante, mas talvez não tivesse a maturidade para captar a essência da frase. Mas eu nunca esqueci, por algum motivo eu nunca esqueci. E
como eu estava dizendo, ao longo do tempo, na vida, você vai confirmando essa frase, né? Você pode voltar, se você... A frase? Eu não lembro se era exatamente essas palavras, tá? Talvez fosse tudo passa, tudo muda, mas de tudo fica a experiência, né? Então, o Emmanuel vai falar um pouco disso. É claro, essa é uma frase, não é do livro Siddhartha, ela estava escrita lá. Alguém, uma amiga dela mandou para ela, ou escreveu, ou ela gostou da frase, como ela está fazendo agora, e escrevendo, né? Mas eu, fazendo esse estudo, me lembrei disso mais uma vez. E o que o Emmanuel vai trazer para nós é uma parte muito bonita até, que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, né? Às pessoas da igreja da cidade de Corinto. Então, a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 18, perdão. Não atentando nós nas coisas que se veem. Eu acho que esse acento caiu, né, do vem, mas eu já estou ficando, tem mais parte da minha vida com o acento do que sem, então eu pus, tá? Então, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, volta na frase lá da minha mãe, né? Tudo passa, tudo muda, são coisas temporais, que se veem, mas existem coisas atemporais, que o tempo não leva. A experiência, por exemplo, é uma delas. Não é? Então, ele vai falar, mas vamos pegar a parte completa aqui, ó, não só o versículo 18, mas os versículos anteriores aqui. Então, já no final desse capítulo, Paulo falando, né, para os amigos de Corinto. Por isso não desfalecemos, né? Não desistimos, não caímos, né? Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E corromper aqui não é no sentido de se corromper moralmente, de fazer uma coisa errada, não é isso. É se corromper no sentido de degradação do corpo físico. Paulo aqui já estava na idade um pouquinho mais avançada, então ele já não tinha a mesma saúde, a mesma energia, quer dizer, Paulo teve muita energia até o fim da vida, mas assim, ele está falando do corpo físico, do homem exterior, do corpo físico, né? O interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, de novo, um outro versículo, uma outra frase nessa questão do temporal, do atemporal, do exterior versus o interior. Aquilo que muda sempre e aquilo que não se perde. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A tribulação é a dificuldade, é o corpo, é o homem exterior se corrompendo. Muitas vezes a dor física, a doença física, a perda ou a dificuldade financeira, ou um problema, ou uma traição, ou alguém que, não importa, algo exterior acontecendo, uma perda de bens, que seja. Essa leve e momentânea tribulação, ela produz um peso eterno. Então a experiência, aquilo que ficou daquilo, fica gravado, fica dentro de nós e não se perde com o tempo. Por quê? Porque essas coisas são do Espírito e o Espírito é imortal. Não atentando, aí sim, o que o Emmanuel pegou para essa lição, não atentando nós nas coisas que se veem. Então quer dizer, quando eu não dou muita atenção nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, então essa tribulação para mim vai ser leve e momentânea. E vai valer mais aquilo que fica. Mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então aqui no versículo 16 ao 18 do capítulo 4.
Bacana, né? Todos nós sabemos disso. Mas é sempre bom lembrar, né? O que é que acontece conosco, então? Qual é a armadilha que às vezes a gente pode cair? Né? O Emmanuel vai desenvolver isso ao longo da lição. A armadilha que a gente pode cair é a de nos atentar, dar mais atenção, dar prioridade àquilo que se vê, àquilo que é passageiro, àquilo que é temporário, né? Aos bens, à aparência e tudo mais, que nós já conhecemos muito bem. O problema é que essas coisas são para serem usadas e nós não as usamos, nós ficamos dependentes ou então ficamos subordinados, vamos dizer assim, às coisas. Uma outra frasezinha, não de livro da minha mãe, mas outra frasezinha de internet que você já deve ter ouvido aí nos bons dias da vida do grupo do WhatsApp da família, né? Que fala assim: se as coisas são para serem usadas e as pessoas são para serem amadas, por que é que nós amamos as coisas e usamos as pessoas? De novo, qual é a armadilha? Qual é o perigo? É quando as coisas são o nosso foco. Quando aquilo que passa é mais importante do que aquilo que fica. Porque o que passa, passa. E o que fica, fica. Só por isso. Porque tem valor justamente porque fica. E Jesus é muito claro. Em várias passagens ele vai falar assim: para aquele que buscou a vaidade, buscou o orgulho, não buscou as coisas que ficam para o Espírito Eterno, ele fala: bom, você já teve o seu galardão, você já teve a sua recompensa que você buscou na terra. Aqueles que buscaram o bem eterno agora vão ter a recompensa na vida eterna. Metaforicamente falando, né? Mas é isso. Então, onde está o nosso foco? Né? Onde está o nosso foco? Está naquilo que as coisas podem me trazer ao serem bem utilizadas, ou está nas coisas em si? Como está o nosso foco? Então a lição é sobre isso. Aí o Emmanuel vai pegar várias situações para nos demonstrar, várias situações do dia a dia, né, que todos nós conhecemos, para desenvolver a ideia dele. Essa flor supostamente estaria se abrindo, ela está abrindo, né, bem lentamente, mas a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. Então ela passa, ela seca, ela fica feia, ela morre, mas fica alguma coisa da flor. A produção está mandando aqui. Vamos lá. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. Aqui é Roma, né? É uma vista do Fórum Romano, né? E de hoje, do jeito que ele é hoje, né? O que sobrou dele, né? A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo, pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. Porque a cultura grega, ela é uma produção do espírito. E as ideias da cultura grega, até hoje, estão vivas. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na paisagem dos séculos. A crucificação é talvez um dos maiores exemplos dessa questão. Jesus foi preso, açoitado, crucificado como um ladrão qualquer da época.
Ou seja, no exterior é derrota. Mas aquilo que o Espírito deixou, né? E a mensagem é tão viva e tão importante, há detalhes delas, por exemplo, que a gente não se atenta às vezes. Quando ele estava crucificado, caído lá, ele estava preocupado com João, com a mãe dele, que estava ali vendo ele já agonizando, né? Mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe, deixando ainda recomendações, do tipo, se amem, cuidem um do outro. João, que era novinho, era jovem, e a mãe dele, Maria, estava ali vendo. Mas por quê? Porque toda aquela parte exterior, todo aquele sofrimento, ou como o Paulo citou, toda aquela corrupção do corpo, do homem exterior que estava acontecendo naquele momento, ia passar. E ele tinha a certeza, o conhecimento disso. E a mensagem ficou até hoje. O corpo se foi, a cruz se foi, a condenação passou, a dor passou, mas a mensagem está viva até hoje. Então tem alguma coisa que é imponderável, que é invisível, que fica, mas o problema é que a gente tem dificuldade de colocar valor nessas coisas invisíveis. Quantas famílias são desestruturadas, quantas oportunidades são perdidas quando a gente está preocupado com a herança, com a aparência, com o dinheiro, com as coisas que são de fora e que nos machucam, que nos fazem sofrer. Ou quantas vezes você tem o sucesso, nossa, que família linda, entre aspas, o sucesso, mas que é um sucesso material, e que lá dentro a construção que vai ficar de verdade talvez não seja tão nobre assim. A gente não sabe o que vai no coração, não é? Ou Judas não ficou louco e entregou o Cristo porque ele queria ver o reino aparente, ele queria ver o reino acontecer, ele queria ver Jesus chegando lá e expulsando os romanos. Ele queria uma revolução política, uma revolução que os olhos vissem. Ele não entendeu a mensagem do Cristo quando ele falou que o reino de Deus não viria com aparências exteriores. Não viria com aparência exterior. Ou seja, a luta que o Cristo propõe, a construção, a salvação, o reino dele, não é deste mundo visível, é daquele mundo do Espírito. É daquele mundo invisível. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A gente vive a cultura do corpo, né? No nosso mundo de hoje, com o avanço dos suplementos, e tudo mais, das cirurgias plásticas e tudo mais, das dietas, do conhecimento e tudo mais, né? Então, a gente tem que ser fitness, né? Senão tá mal na fita. Todo mundo tem que ser fitness. Todos temos que amar e cuidar muito do nosso corpo, porque ele é um instrumento do Espírito. E é importante que ele esteja bem afinado. E é importante que eu, como Espírito, na experiência de viver nesse corpo, possa guardar experiências positivas. Mas se o meu foco é só o exterior, vai passar, é transitório, o corpo vai estar envelhecendo, eu já estou ficando careca, já não estou enxergando direito, né? E é fato isso. Mas se eu ficar preocupado com isso, eu vou estar tirando energia, dando foco naquilo que é transitório. Não quer dizer que eu não vou me cuidar, não quer dizer que eu não vou me amar, mas o que é realmente o essencial? E eu, como hoje é noite de citações, né, quem deu o Pequeno Príncipe do Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos, né? Quem não deu esse livro, né? Então, vamos lá. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente
favoravelmente dividida. Quantos espíritos nós já recebemos aqui que queria ficar na fazenda? Ele está lá na fazenda ainda. A fazenda já acabou, já passou, não existe mais. Mas ficou no espírito o apego àquilo. A terra já foi dividida, já não existe mais. Estamos em outro século. E ele está preso ainda. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. E aí, eu acho que é a frase principal dessa lição. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Então, se eu tenho aquilo que se vê, o carro, a casa, a roupa, a comida, o adorno, o corpo, que eu possa saber, ter a sabedoria de usá-lo para conquistar aquilo que se não vê. O que é que se vê? Nossos bens, nossa roupa, nossa comida, nossas aparências. E o que é que não vemos? Nós não vemos a dor moral, nós não vemos a saudade, nós não vemos a angústia, nós não vemos também o amor, o perdão, a humildade. Tudo isso é do Espírito. E aquilo que é do Espírito, que é invisível, nós precisamos dar atenção, cuidar e nos dedicar. Talvez se fizéssemos com a mesma dedicação que damos aos bens materiais, aí sim nós teríamos um verdadeiro sucesso. Então falado hoje em dia aí, compre o e-book e seja, tenha sucesso, compre já o nosso curso online, e aprenda em 15 dias a ser milionário. É o que se vende, é o que se quer por aí. Mas o sucesso do Espírito não é esse. O sucesso do Espírito é ele aprender que ele picar o cartão todo dia e receber lá o olerite e pagar os boletos com alegria e gratidão a Deus, construindo dentro dele, a partir daquilo que ele vê, que é o trabalho, que é a dificuldade, que é os desafios do relacionamento na família, construindo a partir do que se vê, o tesouro que não se vê. Essa sabedoria é que Emmanuel está nos chamando a atenção nessa lição. Então, usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não pode ser. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, dos bens, de todo tipo de material, com a finalidade, com o fim de aperfeiçoar-se. Então, aquilo que temos é para que seja usado para adquirirmos aquilo que não temos dentro de nós. É para isso que serve. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Não só das coisas, dos seres também. E eu pus aqui nesse slide, ficou meio fora de posição, mas é aquela questão que a gente falou, em que Jesus responde, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Então, aproveita, nesse último aqui, aproveita vocês, apóstolos aqui, enquanto eu, Jesus, estou aqui convivendo com vocês e lhes ensinando isso, porque um dia vocês vão sentir uma saudade, vão pedir tanto que eu estivesse aqui do lado. E é isso que a gente é assim, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência
na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Lucas, a gente pode dar como exemplo, assim, bem mesmo nosso. Então, a gente pode dar como exemplo, por exemplo, nós temos a nossa mãe, certo? Eu vou bem lá no fundo. Nós temos a nossa mãe. Quando ela está com a gente, né? A gente não dá valor, a gente não importa. Hoje eu estou com dor de cabeça. Ô mãe, dá uma melhorada, tá bom demais, né? Olha, estou precisando de um sapato. Ué, a senhora não pode lá embaixo comprar? O dia que ela não está mais, é a tal coisa. O dia que ela não está mais, por que eu devia ter feito com a minha mãe? Eu devia ter ficado um pouquinho mais de tempo com a minha mãe. Eu devia, enquanto ela estava aqui, ter mais paciência com ela, ter mais paciência. Enquanto ela estava aqui. E muitas vezes, por que a gente não tem esse tempo? Ou será que a gente realmente não tem esse tempo? Por que a gente não tem esse tempo? Porque está passando e eu estou preocupado, eu estou focando a minha energia nas coisas que eu preciso cuidar para dar tudo certo e tudo mais. Eu preciso sim, mas as coisas são para serem usadas, para que a gente aprenda a amar as pessoas. Você pode ter um carro. Hoje, você pode ter um carro. Mas você pode usar para levar um monte de criança para fazer uma aula de meditação. Você pode encher de cesta básica e distribuir. Você pode levar alguém no médico, que seja. Ou você pode usá-lo somente para o teu bem e cuidar. Não quero ninguém sentando aqui porque vai sujar a bola. Não quero que risque, eu não vou naquele bairro porque lá alguém pode levar embora. As coisas vão passar, o carro vai passar, mas e a experiência de usar aquilo para viver a caridade, para viver o bem, a fraternidade, ou pelo menos exercitar, né? Tentar viver. Então, o que estamos fazendo com aquilo que temos para adquirir de verdade aquilo que não temos ainda? Eu gosto muito daquela parte do nosso lar que o André Luiz, naquele torpor, quando ele acorda, né? E eles vão conversar com ele, eles falam mais uma prece. Foi muito fervorosa para o teu amadurecimento, meu amigo. O livro é mais detalhado que o filme, né? Tem uma pessoa que sempre orou por você. E ele imagina, né? O livro é bem detalhado nessa parte. E aí era paciente, que ele não tinha muita paciência, que não tinha dinheiro para pagar a consulta. Porque ele atendia meio por obrigação moral, assim, né? Que incomodava, que ia lá, e ele fica. Obrigação. Quando ele encontra no nosso lar, é muito choque para ele. Porque foi uma das pouquinhas coisas que ele fez com o que ele tinha, que era a posição de médico, a condição, que foi para adquirir algo que ia durar para sempre. Porque era algo que estava no coração dela, no coração dele, mais no dela, né? E aquilo permanece. E o dinheiro que ele ganhou, deixou de ganhar com as consultas pagas, tinha acabado. E naquele momento não significava absolutamente nada que ele estava lá no plano espiritual. Então, a mensagem de hoje é simples. É uma reflexão sobre em que nós estamos colocando a nossa atenção, o nosso coração. O próprio Cristo falou, né? Aonde você coloca o teu coração, ali está o teu tesouro. Então nós estamos colocando o nosso coração nos bens materiais, naquilo que é passageiro, ou nós estamos dando atenção, usando o que é material para adquirir os bens do Espírito. E é isso. Tem um outro
aspecto também, que a gente precisa se lembrar, que é assim, os bens do Espírito, eles não são assim, não. Fiz a caridade hoje, então eu sou caridoso. Não. São conquistas. São coisas que você cultiva, que você trabalha com você todo dia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você vai trabalhando. Isso vale para o bem e vale para o mal. Se tem coisas que são do Espírito, como eu estava dizendo, nós podemos falar da tristeza, podemos falar da ganância, podemos falar de diversos sentimentos negativos, né? Eles também permanecem no plano espiritual comigo, porque são do Espírito. O problema é que quando eu não dei atenção a esses sentimentos negativos, para cortar, para substituir por sentimentos positivos, por virtudes, quando eu não dei atenção a isso, eu só dei atenção, fiquei distraído na ilusão dos bens materiais, das sensações, e aí eu não... O que acontece? Como se preocupar com o salário, com o boleto, com o carro, com o IPTU, que não sei o quê, como essas coisas tomam muito da nossa atenção, com a nossa roupa, com a nossa aparência, então eu não olhei para esses sentimentos difíceis que estavam dentro de mim e que precisam ser trabalhados. Então eu não usei a oportunidade, eu não usei os bens para trabalhar e sem que eu me apercebesse, o tempo foi passando e você ficou cultivando aquelas coisas negativas. E quando as coisas materiais e o corpo material passam, como o André Luiz desperta no plano espiritual e fala, meu Deus. E ele fala assim, logo nos primeiros capítulos, eu despertei como um aleijado espiritual, porque no plano espiritual não tinha nada para conseguir estar numa situação um pouco mais elevada. Nada é exagero, é mal de falar, mas ele se via assim. Então, tudo aquilo que ele aparentemente tinha, nesse momento ele não tinha de verdade. Eram apenas empréstimos divinos para que ele adquirisse aquilo que realmente ele vai precisar na vida eterna. Vamos falar assim. Então, os bens do Espírito, eles não são conquistados com facilidade e nem da noite para o dia. Você vai conquistar a humildade, a compreensão, a benevolência, a paciência. Tudo isso são conquistas que você vai trabalhar nas pequenas coisas, diariamente, corrigindo os pensamentos e corrigindo o teu foco, tirando daquilo que é passageiro para aquilo que é duradouro, que é aquilo que vale a pena investir. No pequeno e longo prazo, vale a pena investir naquilo que é, usando a linguagem dos investimentos, né? Investir naquilo que é do Espírito. Então, é isso. Se alguém quiser compartilhar mais alguma frase de livros, de grupos do WhatsApp, ou alguma experiência, ou complementar sobre o que vemos e o que não vemos,